Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse vídeo é sobre testemunho de livramento de morte que Deus me deu há cerca de quase 2 anos atrás, mais ou menos. Na época eu estava grávida da minha última neném, né? E eu estava grávida de 14 semanas, mais ou menos. E no qual eu comprei um queijo, né, para colocar em um molho que eu fiz aqui em casa. E nesse queijo aparentemente não tinha nada. E eu ingeri ele, né, e passei muito mal. Fiquei muito mal de noite, à madrugada, enfim. Fiquei muito mal. Vou resumir bem porque não dá pra contar muito detalhe, fica muito longo o vídeo. E, enfim, eu passei muito mal, por eu já estar grávida, então sabe aquele negócio do enjoo, aquele negócio normal, só que evoluiu demais. Eram episódios de vômitos assim extensos, enjoo assim, né, muito, muito, muito. Na minha cabeça, até um certo ponto estava normal, né, apesar de eu ter ficado assim muito mal, já não levantava mais da cama. Na minha cabeça eu ia, qualquer hora ia parar, ia diminuir, e eu ia voltar ao normal, né? Nos primeiros meses da gravidez ali. Só que isso não aconteceu. Eu fui perdendo muito peso, todos os nutrientes, tudo, vitamina, tudo que tinha no meu corpo eu já não tinha mais, né? Cheguei aí no médico mais de uma vez, passei no pré-natal também no posto. Foram me dadas algumas vitaminas, só que eu não tinha como me recuperar, eu não consegui me recuperar. Tanto que um dia, depois de um tempo aí, mais de um mês, cerca de 2 meses na verdade, eu levantei e acabei caindo. Fui no banheiro, acabei caindo, apaguei, deu um apagão em mim assim. Bati com a cara no chão, arrebentei a cara. Aqui, ó, abri aqui, gente. Vocês não conseguem ver, tem uma leve marca aqui. Pode ver que aqui, ó, tá vendo? Arrebentei a cara no chão, caí. Desmaiei, caí, grávida. Abriu aqui. Conclusão, meu filho me ajudou, me levantou, me socorreu ali do chão, ligou pro Diógenes, o Dó, pra quem conhece o Dó, né? E aí ele veio e me levou pro hospital. Cheguei lá, teve um processo todo, suturaram o meu rosto, tudo tal, né? Graças a Deus não quebrei nada. Enfim, fui direto pra UTI. Eu fiquei 3 dias na UTI. E lá na UTI, fizeram exames, tudo, né? E os médicos, a equipe médica me disse assim: Priscila, você tem noção do estado que você tá? Eu tinha, assim, uma certa noção, mas não da forma que precisava, sabe? Então, na minha cabeça não era tão... Era grave, eu sei que era muito grave, mas não tão quanto a equipe médica me disse. Pelas contas, assim, deles, eu teria cerca de uns 5 dias de vida, pra ver o estado que eu cheguei. Com a bebê eu caí, não aconteceu nada com a neném na minha barriga, né? E assim, eu teria ainda 5 dias de vida, porque eu não tinha mais nada no meu corpo. Não tinha mais nada de nutriente, de reserva de mais nada. E falaram com o Diógenes, né? A previsão de eu ficar na UTI era de 10, 12 dias. E os médicos foram bem claros comigo. Eles falaram assim: nós vamos tentar reverter o seu caso, porque o seu estômago, ele atrofiou. Esqueci de contar. Eu perdi o apetite, eu perdi a fome, a vontade de comer, óbvio. Eu não sentia, sabe aquela vontade, como é que fala? Vontade de comer mesmo. Eu não sentia gosto das coisas enquanto eu tava na cama. Eu esperava o Diógenes chegar do serviço
para eu tomar banho sentada. Ele me ajudava, né? De tão fraquinha que eu fui ficando. E assim, gente, o Diógenes, ele não negligenciou nada, tá? Ele sempre, vamos no médico, ela trabalhando longe, me levou no médico, não foi uma vez só. Só que, aparentemente, assim, sobrenaturalmente, os dias evoluíram tão rápido e eu fiquei tão mal, tão rápido, que parece que eu não percebi muito o meu estado, né? Eu sabia que tava ruim, já nem levantava mais da cama. Mas enfim, e ali na UTI, voltando, né, pro estado da UTI que eu tava ali, eu não sentia sede mais. E quando eu tomava água, batia no meu estômago e imediatamente já colocava tudo pra fora. E eu não sentia sede, não sentia mais nada. Do meu estômago aqui, do meu estômago pra baixo, eu fiquei com dormência, eu não sentia. A minha pele, eu passava a mão assim, eu não sentia, sabe? Eu não sentia. Tanto que eu falava pra Deus, nossa Deus, quando eu ficar bem, eu quero sentir o meu neném, sabe? Eu sentia a Laurinha mexendo, mas eu não sentia minha barriga, eu colocava a mão e eu não sentia. Enfim, gente, eu cheguei num estado assim, inimaginável pra mim mesma, sabe? Enfim, lá na UTI, os médicos falaram o seguinte, que poderia ter sido, era um indício de bactéria, ou mofo no queijo, né, ou bactéria, né, e aí deu uma desregulada aí no meu fígado também, de tanto eu passar mal, desregulou meu fígado, e a minha vesícula ficou também comprometida com lama biliar, né, mas enfim, no segundo dia de visita, eles falaram pro Diógenes, mais ou menos assim, se despedir de mim, né? Porque eles iam tentar me reverter o meu caso. E assim, gente, Deus é bom, Deus, ele é maravilhoso, sabe? Todo o tempo eu sentia aquilo que a Bíblia fala, a paz que excede todo entendimento. Eu tinha uma paz que eu não consigo explicar pra vocês. Eu nunca vou conseguir explicar a paz que eu sentia. Eu não tinha medo. Eu não tinha medo. Sabe? Então, em todo tempo, eu imaginava, não, eu vou ficar bem. Eu não passava pela minha cabeça, sabe? Não passava. Que eu poderia morrer mesmo, assim, sabe? Então, eu pensava... Eu tinha uma paz, gente. Uma paz que eu não vou conseguir te explicar. E nisso, o Diógenes, né, o médico conversou, a equipe conversou comigo, tudo, colocaram soro, enfim, aquele tratamento assim, magnífico, sabe? Tratamento, o melhor, eu acredito que foi o melhor que eu tive, e principalmente da parte de Deus, a misericórdia de Deus. A misericórdia dele. No terceiro dia, e assim, todo dia fiz exames, tudo lá. No terceiro dia de UTI, a médica chega em mim à tarde e fala assim, você tá de alta, só que você vai ficar no quarto. Totalizando, eu fiquei 6 dias no hospital, 3 na UTI, 3 dias no quarto. E assim, quando a médica chegou, a médica falou assim, olha, Priscila, de verdade, a gente não sabe como que você se recuperou. A gente não consegue explicar aqui pelo protocolo, pelos exames que as taxas dos seus exames, tudo. Nós não conseguimos, nós não temos essa resposta. Eu vou ficar te devendo, até arrepiei, ó. Eu vou ficar te devendo essa resposta de como que você tá sentando, como você tá de pé, como que me fizeram reabilitação, né, com primeiro soro, depois com coisas líquidas, depois com coisas mais pastosas, depois com alimento normal, assim, arroz, feijão, essas coisas assim, né. E é isso, gente. Não tinha como explicar. Não dava pra explicar como que eu havia... em 3 dias, sendo que a previsão
eles iam tentar, a previsão deles era de 10, 12 dias, na verdade. E em 3 dias, sobrenaturalmente, é como se eu tivesse tido um tratamento de 15, 20 dias já, sabe? Lógico, gente, não fui mais a mesma no sentido com o meu estômago, então eu passo por alguns processos no sentido de comer mais devagar, ainda existem episódios que às vezes eu não sinto fome, né? Tomo vitamina até hoje, né? Eu amamento também, então é importante. Mas eu saí com prescrição lá de tomar vitamina, mas assim, sobrenaturalmente, Deus me ergueu daquele lugar. E assim, não aconteceu nada com a neném, graças a Deus não aconteceu nada com a Laurinha. Não aconteceu nada. Não morri, né, gente? Vamos falar logo, né? Não vamos maquiar muito. Ai, nada de ruim, não, gente. Não morri, né? A previsão era de morte. A aposta era de morte, porque eu não tinha condições mais humanas de mais nada, sabe? E Deus, ele bradou assim com a bondade dele, com a misericórdia dele, assim, inigualável, como sempre. E eu sou muito grata ao Senhor, né? E, enfim, voltando, meu corpo ele voltou ao normal, assim que eu sentia. Voltou ao normal depois de alguns meses, tá? Que eu vim embora pra casa. Aí eu conseguia sentir que eu tinha uma dormência, né? Eu não sentia mais. E assim, eu tô levando a minha vida sempre, sempre muito grata a Deus. E sempre lembro disso, sabe? Que realmente eu tava ali à beira da morte. Literalmente tava mesmo, porque na medicina não tem explicação. Não teria explicação de como eu cheguei ainda, né? A previsão que eu teria ali do meu estômago fechar mesmo. E, gente, eu não tinha dor, não sentia dor, nada. Não tinha dor nenhuma. Nem na vesícula, nem no fígado. Sem dor nenhuma, sabe? Meus rins estavam quase já quase parando, porque a minha urina ela era quase marrom, mas não era sangue, tá? Então, assim, as pessoas no hospital falavam assim, gente, mas a equipe ali, nossa, você não aguenta de dor. Não, eu não sentia nada, sabe? Eu não sentia nada. Gente, eu não sei explicar, algo sobrenatural. Só Deus um dia vai poder, né, me explicar, né, se vir ao caso aí de, acredito que não, né, gente, perguntar o que aconteceu, porque já passou. E eu sei que uma lição que eu posso tirar é essa: fé. Deus é real, a misericórdia, o amor dele é real, e o livramento é real, e a paz que excede todo entendimento, ela é real. Sabe quando tá desabando tudo? Tá acabando o mundo, assim, sabe? Nesse sentido. E você sente uma paz que... Fala, será que essa pessoa tá bem na cabeça de tanta paz? As pessoas acho que pensam isso. E tanto que eu não consigo explicar a paz. Mas é isso, eu queria há muito tempo gravar, né, esse testemunho. Um dos testemunhos da minha vida. 3 dias de UTI... expectativa de vida, 5 dias de expectativa de vida, expectativa de tratamento para tentar reverter o meu caso do meu estômago, já praticamente está fechado, era cerca de 12 dias. Em 3 dias eu saí da UTI, e coisa que na medicina não tem explicação. E eu quero agradecer a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, por mais um livramento, por essa misericórdia que Ele derramou sobre a minha vida. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém.